Ô Alexandre, a gente precisa entender um pouco a gênese desse problema que você acabou de falar, que na verdade as corporações se apoderam do Estado e aí a abertura comercial fica para trás. Isso na nossa história vem de muito tempo, né? A gente está falando isso aqui, é o que você falou, desde os anos 30, depois nós tivemos uma ideia desse nacional desenvolvimentismo, que é o Estado como indutor do crescimento, isso faz com que que as corporações se apoderem cada vez mais do Estado. Depois nós tivemos o governo militar no Brasil, que também tinha esse DNA do Estado como indutor do crescimento. Mas aí acontece um momento específico na história da economia que deveria servir como sinal de alerta, né? Que foi 1979, 1980, com a eleição de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, começa essa agenda da liberalização econômica, desregulamentação, descentralização, e a gente parece que engavetou isso. A gente nunca comprou isso. É curioso, você falou das corporações, assim, um livro que continua atualíssimo é o Raimundo Faoro, Os Donos do Poder. Foi um livro que foi escrito aqui nos anos 50 e ele, enfim, ainda captura muito do que é a sociedade brasileira hoje. Mas o fato é que, os militares também se imbuíram disso e a gente foi para uma estratégia de abertura política, todos nós, obviamente, recebemos muito bem, mas a questão econômica, ela continua. Quer dizer, quando eu tive a minha formação, foi exatamente nesse período, na universidade, assim, falar em livre comércio era praticamente heresia. Estudar comércio internacional era visto como uma perda de tempo, um conjunto de ideias ultrapassadas. A verdade é que, enfim, isso que eu falei, essa descrição desses interesses que tomaram conta da elite brasileira, do poder econômico, do poder político, eles de alguma forma não permitiram, né, essa transição. Uma série de países conseguiu, quer dizer, a Thatcher em particular teve uma ruptura muito grande com o governo trabalhista. O Reagan, curiosamente, menos. Eu fui estudar um pouquinho mais recentemente. Boa parte da agenda de desregulamentação veio do Carter, né, que é um dado curioso. Mas o fato é que o próprio Carter, né, já antecipava esse movimento. E uma série de outros países embarcaram, né, notaram, o Chile embarcou nisso, o México em algum grau, né, parte um pouco mais tarde, foi mais para os anos 90, mas que também se engajou mais numa estratégia de inserção internacional, mas o Brasil assim, sempre foi visto com muita ressalva, né, e a gente perdeu, não foi só esse trem que a gente perdeu, vamos lembrar, a gente conseguiu lidar com a hiperinflação, mas a gente precisou mais 15 anos para lidar com a hiperinflação, mais 15 anos para lidar com a crise da dívida, para lidar com a questão fiscal mais um tanto, e a gente ainda não resolveu. Então, as coisas no Brasil, né, elas acontecem num ritmo muito aquém do que muitos de nós gostaríamos. Obviamente, não aquém do que a sociedade brasileira gostaria. De uma forma ou de outra, aparentemente, a gente chama de sociedade, ou pelo menos ali a resultante desses grupos de pressão, ela privilegia a manutenção do status quo.